Boa noite, amigos. Boa noite, comunidade da paz. Boa noite, em nome desta comunidade da paz, a todos que nos assistem através deste canal de comunicação Facebook. Nós temos a grata satisfação de perceber no último culto que muitas pessoas nos acompanharam fora da comunidade. Portanto, saudamos essas pessoas com alegria. E nós iniciamos esse momento de culto e adoração a Deus, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, verdadeiro e único Deus, a quem adoramos e que governa a nossa vida e nos conduz desta vida à vida eterna, em nome de Cristo. Amém. Nós vamos iniciar este culto cantando o hino Se Aquela Cruz Falasse. Se Aquela Cruz Falasse, este é um hino próprio para o período da Quaresma que nós estamos vivendo agora, quinto domingo na Quaresma. Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchada, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Nós somos a comunidade da paz da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, cidade de São Pedro do Sul. Estão aqui nos acompanhando e também participando deste culto, Samuel e a Edneia, minha esposa, e eu sou o pastor Lino. Quando nós nos achegamos diante de Deus, se Deus nos olhasse através tão somente do nosso pecado, não teríamos acesso nunca a Deus. Por isso, como é de costume na igreja cristã, nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, confiando que Ele nos perdoa através de Jesus Cristo, a verdadeira redenção para todo e qualquer ser humano. Por isso nós dizemos assim: ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, eu sou um pecador miserável e indesculpável. Por isso te confesso todos os meus pecados e perversidades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça o teu castigo, tanto nesta vida como eternamente. Por isso, suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e através da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador.
Se esta é a confissão sincera, que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados e que creem em Jesus Cristo, Deus estende a sua mão de misericórdia e graça, perdoando todos os nossos pecados e dando a todos aqueles que nele confiam o poder do Espírito Santo para renovarem a sua vida de santificação, vida de fé. Por isso, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos aqueles que de coração sincero confessaram os seus pecados e creem no perdão adquirido por Jesus Cristo, pela sua obra meritória, têm o perdão de Deus. O salmo, neste quinto domingo, na quaresma, é o Salmo 130. Então convido a Edneia que faça a leitura deste Salmo 130. Salmo 130, oração pedindo ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu coração pedindo socorro. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos meus pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a tua ajuda, Deus, ó Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, seu povo, de todos os seus pecados. Até aqui. Então, este é o Salmo 130. Nós agora vamos ouvir a leitura do Antigo Testamento, que é de Ezequiel, capítulo 37, 1 a 14. E assim Deus nos fala através do profeta Ezequiel, quando diz: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetiza para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel
é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Nós cantamos agora o hino 103. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor. Este hino é muito conhecido na igreja cristã e, naturalmente, quem quiser em casa cantar conosco pode fazê-lo. Não se constranja. Cante conosco este hino. Em Jesus, amigo temos. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. O evangelho para este nosso culto é o de João, capítulo 11, totalmente contrário àquilo que nós ouvimos no Antigo Testamento, um vale de ossos secos. Vamos ouvir agora, então, a passagem de João, capítulo 11, versículo 17 ao 44. Convido, então, Samuel que faça a leitura do Evangelho para este nosso culto, então, do 17 em diante. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Maria o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Mas Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou o cego. Será que ele não pode ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado num pano. Então Jesus disse: Desenrole as faixas e deixem que ele vá. Estas leituras bíblicas que nós acabamos de ouvir e fazer, vêm como um crescendo desde o Antigo Testamento até esse momento em que Jesus se depara com a morte e devolve a vida a Lázaro. No Salmo 130, que nós ouvimos, há um clamor por Deus, um clamor desesperado para que Deus o livre. O profeta Ezequiel do Antigo Testamento, a história do Vale dos Ossos Secos, Deus se revela ao profeta e mostra que ele é o autor da vida, ele pode e dá a vida, a conserva e tem a vida em suas mãos. E agora, então, como um ponto alto nessas leituras, Jesus confirma tudo isso que foi visto do Antigo até agora, até o Novo Testamento, até esta passagem agora. Este lar de Marta, Maria e Lázaro era composto por esses 3 irmãos. A Bíblia não faz referência porque eles viviam sozinhos, esses 3 irmãos. Provavelmente os pais já não existiam mais e eles eram jovens adultos e tinham a sua vida independente. Era uma casa onde Jesus seguidamente se hospedava e com quem ele tinha um relacionamento muito íntimo e afetivo, como nós vemos em todas as partes da Bíblia. Nesses dias em que estamos vivendo, bombardeados por notícia de ameaças de morte, pois se este vírus que tem causado tantas mortes pelo mundo afora, ele se alastrar, certamente muitas vidas serão ceifadas, como já vários foram no Brasil e muitas já no mundo inteiro. Assim, Jesus também
recebeu o aviso: venha, porque o seu amigo, a quem você tanto estima, está muito doente. Jesus, então, ainda se demorou alguns dias, pois diz que, ao chegar ao local de onde eles moravam, Marta, Maria e agora Lázaro sepultado, já faziam 4 dias. Por isso as irmãs não queriam que abrisse a sepultura, pois já cheirava mal. Nós podemos, de forma bem sintética, bem resumida, tirar e entender 2 princípios, 2 lições básicas para a nossa vida vivida aqui na terra e a nossa vida de fé também. Em primeiro lugar, é que Jesus ouve as pessoas. Jesus sabia, ele tinha o poder de curar, de dar vida. Ele sabia disso, como verdadeiro Deus, mas ele não foi a primeira coisa que ele fez chegando lá onde estava o seu amigo sepultado. Ele primeiro ouviu as pessoas, ele ouviu Marta e Maria. Ele se colocou ao lado delas, ele foi ouvido para elas, ele aliviou o coração delas. E depois nós vemos em Jesus o verdadeiro Deus, que tem poder sobre a vida e nos dá a vida eterna. Mas voltando ao primeiro aspecto, quando nós também atravessamos por esse vale de lágrimas, quando a tensão é evidente em nossos dias, em nossos meios, quando nós estamos enclausurados dentro de casa, sem possibilidade de exercer nossas atividades normais, e há um grande clamor na sociedade, alguns, a classe médica, a classe que tem o saber da área da saúde, dizendo que de fato o único meio de evitarmos uma propagação disseminada deste vírus é a reclusão, cada um ficando em casa, e outros se perguntando como vai ficar a economia, e disso resulta uma grande confusão, vivemos uma tensão. Jesus, ele não está distante, ele está do lado de cada um de nós. Ele quer ouvir também cada um de nós. Ele se coloca atenciosamente ao lado de cada pessoa que sofre. E cada pessoa é um sofredor, porque todos nós, assim como não estamos imunes a este vírus, como a imprensa tem noticiado, não há classe social, posição que esteja imune a este vírus, ele atinge a qualquer pessoa indiscriminadamente, assim também o sofrimento atinge todo ser humano. Cada um tem o seu histórico de lutas, de tristezas, de batalhas, algumas vencidas e tantas outras que nós guardamos lá no fundo, no baú de nossa vida e choramos por elas. Jesus é um Deus presente, um Deus humano, um Deus que se coloca ao lado de cada um e ouve atentamente a nossa história também. Nos consola. E não é um consolo vazio, como às vezes nós tentamos consolar alguém e dizemos: não chore mais. Nós dizemos isso porque na verdade não temos nada em nossas mãos que podemos fazer mais que isso. Deus de fato tem a possibilidade e oferece a cada pessoa a possibilidade de uma vida que não termina jamais. Esse mesmo Jesus que deu a vida a Lázaro, mas a vida de Lázaro terminou também quando ele chegou na velhice, mas depois, com a sua morte e ressurreição principalmente, mostrou que ele tem o poder sobre a vida e oferece a vida. É por isso que esse mesmo Jesus, que consolou Marta, Maria e que deu a vida a Lázaro, ele também oferece a vida em abundância já aqui. Porque apesar de todos os problemas que estão ocorrendo, Jesus, verdadeiro Deus, está do nosso lado. Ele nos ampara, ele nos consola. E ele nos promete, e deu provas disso, que com ele temos acesso à vida eterna, a vida que não termina jamais. Este é o nosso Deus, este é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Nós agora vamos orar, fazer uma oração por nós, por toda a nossa igreja, por toda a humanidade. A igreja cristã, ela ora também pelo mundo. A igreja cristã se preocupa por todo mundo onde ela está inserida e compreende que todas as pessoas são filhas de Deus e Deus quer abençoar todo o mundo. Não somos egoístas, oramos por nós e pelo bem-estar da humanidade. Por isso, então, convido a Edneia, que neste momento fará oração por todos nós, por todo o mundo. Oramos então. Misericordioso Pai Celestial, que conserva em tuas mãos o poder, és a fonte de todas as autoridades e as instituíste para castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Suplicamos-te que olhes graciosamente para o governo do Brasil, para as autoridades do nosso estado, de nosso município, bem como as autoridades de todo o mundo. Faz com que eles exerçam a justiça segundo o teu mandamento. Ilumina e defende-os. Abençoa estas autoridades com a sabedoria e o entendimento, para que teu povo receba delas justiça e paz. Senhor Deus, confessamos humildemente que por nossas maldades e contínua desobediência, bem merecemos o castigo da hora presente. Suplicamos, porém, de coração, que nos poupes por amor ao teu nome. Destrói o poder do inimigo e socorre teu povo sofredor, para que a tua palavra seja anunciada fielmente e sem estorvo, para que nós, corrigindo a nossa vida pecaminosa, possamos andar obedientes aos teus mandamentos. Santo e poderoso Deus, fizeste a promessa de que nenhum mal nos sobreviria, nem praga alguma chegaria à nossa casa. Atende, pois, o brado de socorro que enviamos aos céus, em favor das milhares de pessoas que em todo o mundo estão sofrendo e morrendo desta epidemia. Abençoe os recursos empregados para impedir o alastramento deste mal. Fortalece os que se esforçam por curar e consolar os doentes. Auxilia os que sofrem e restaura os abatidos. E aos que se recuperaram a saúde, concede a graça salvadora e o consolo celestial, que procedem de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Nós oramos também a oração que Jesus nos ensinou. Nela está contido tudo o que nós precisamos. E nós oramos então dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós cantamos o hino Graças Dou por Esta Vida. 64. 64, destinário que nós usamos aqui na igreja, é o hino Graças Dou por Esta Vida. Nós, mesmo em meio a tantos problemas que estamos diariamente vivendo e ouvindo, nós podemos agradecer a Deus, porque Ele tem nos revelado que nos ampara e nos cuida mesmo em meio
ao sofrimento, e há muitos motivos para louvar. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. A Igreja cristã confessa e crê que Deus é o verdadeiro Deus na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existem três deuses, mas existe um somente Deus, com três pessoas distintas que nós não podemos explicar pela razão humana, mas são a revelação verdadeira de Deus. Por isso, então, nós, em conjunto, dizemos o credo apostólico, que não é uma oração, mas é uma confissão de fé. É aquilo em quem nós cremos, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Obrigado a todos pela audiência, pela visualização. Sinta-se à vontade para fazerem seus comentários. Provavelmente, ainda na semana que vem, os templos não estarão liberados para o público. Existe um debate a respeito disso entre as igrejas e entre o poder público. Nós, como Igreja Luterana, defendemos a seguinte posição: que, em respeito à lei de Deus, o amor de Deus para com a humanidade, nós ouvimos o que as autoridades médicas têm a dizer sobre o assunto, e eles nos previnem que o contato em grandes ajuntamentos não é conveniente. Então, o quarto mandamento diz para que obedeçamos às autoridades. O quinto mandamento, ele não é um mandamento negativo, que só diz não matarás, mas ele é um mandamento proativo. Ele também protege a vida, e se nós queremos proteger a vida, devemos ouvir o que as pessoas que entendem do assunto nos recomendam. Não é por medo, não é por pavor, mas sim por precaução e
como eu disse, respeitando a vontade de Deus e assim promovendo o bem também. Eu sei que muitas pessoas estão se perguntando sobre as ofertas. Sobre as ofertas, há duas coisas bem simples que nós queremos falar. As ofertas não são uma imposição, não é uma carga e não é um dever. O verdadeiro motivo que me leva a ofertar aquilo que eu tenho para o reino de Deus, o meu tempo, os meus dons, também o meu dinheiro, é a gratidão por tudo o que Deus fez, faz e fará por cada um de nós. Esse é o motivo que leva o cristão a ofertar aquilo que Deus o empresta, e ele então devolve uma pequena parte como sinal de gratidão. Então, assim, a diretoria estará discutindo esse assunto, e no grupo da nossa comunidade, o grupo da comunidade, no WhatsApp que nós temos, ali serão postados as providências e as formas e modalidades com que as pessoas poderão fazer as suas ofertas. Então, fique atento que durante a semana a diretoria da nossa comunidade estará dando informações a todos para conforme proceder nesse ato de amor também. Está postado o nosso número do telefone, do WhatsApp, e as indicações da nossa comunidade. Como eu já disse antes, aqueles que quiserem entrar em contato conosco para fazer trocar ideias a respeito deste nosso momento de culto, de sugestões e de perguntas, ficam sempre à vontade. E nós nos despedimos do amigo, desejando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o abençoe e o proteja, guarde de todo mal, seja a sua companhia permanente nesse dia, em todos os dias de sua vida. Tenha um dia abençoado por Deus e até o próximo encontro. Amém.